Uma mulher de aparência notavelmente jovem e um homem robusto com um capuz de pele de lobo se encontravam em lugar certo estabelecimento. A bruxa de cabelos rosados, intrigada, refletiu sobre como era inesperado que o próprio demônio das trevas a tivesse convocado. Ela murmurou sobre as mudanças drásticas no mundo, e o demônio das trevas, Hwan Sung-gon, permaneceu em silêncio. Hwan Sung-gon revelou seu pedido: a eliminação de todos os faxineiros que aparecessem. O homem com a pele de lobo questionou a duração da tarefa, ao que Hwan Sung-gon respondeu: um trabalho a ser realizado ao longo de 90 dias. Porém, a bruxa dos cabelos rosados objetou, afirmando que seus poderes eram mais eficazes contra oponentes mais fracos e que não poderiam agir se o inimigo estivesse classificado acima do rank B. Sung-gon acrescentou que, se surgisse algum rank A, eles deveriam entrar em contato com ele, pois ele lidaria pessoalmente com a ameaça. A bruxa, demonstrando preocupação, duvidou da capacidade de Sung-gon de enfrentar um rank A, considerando-o enfraquecido naquele momento. Contudo, Sung-gon assegurou-lhes que estaria bem, dissipando quaisquer incertezas. Após essa conversa peculiar, a bruxa propôs que selassem o acordo, estendendo o dedo mindinho. Com uma corrente sutil saindo de seu anel, Sung-gon tocou o dedo mindinho da bruxa, desencadeando uma luz que firmou o pacto. O homem com a pele de lobo mencionou que o leilão do abismo estava em movimento, ao que Sung-gon assentiu, já ciente. Ele os havia contratado para eliminar os faxineiros devido a essa movimentação. O homem com a pele de lobo prometeu um massacre. Sung-gon diz que deixa isso em suas mãos, a bruxa do massacre e o seu grande guerreiro. Em outra cena, Ji-han persistia em seu treinamento dentro da barreira ilusória de Sun-il, onde ele fugia de um imponente ogro empunhando um pesado martelo. Mesmo em um momento de necessidade, Ji-han implorou por ajuda, mas Sun-il negou, argumentando que ele deveria enfrentar o desafio sozinho se desejasse crescer. O ogro brandiu seu martelo, e Ji-han habilmente desviou no último instante, evitando o golpe devastador. O ogro continuou a perseguir Ji-han com marteladas violentas, forçando-o a manobrar e se esquivar. Ji-han tomou distância do ogro e invocou suas flechas de mana em espiral. As flechas atingiram o ogro, fazendo-o se desintegrar em uma nuvem de fumaça negra. Satisfeito com o progresso, Sun-il desceu de sua posição de observador e elogiou a performance de Ji-han, assegurando que sempre soubera que ele era capaz. No entanto, Ji-han percebeu a importância de desenvolver uma habilidade de controle de grupo. Ele havia enfrentado zumbis lentos até então, mas agora entendia que precisava se preparar para inimigos que compartilhavam sua velocidade. Sun-il alertou que no abismo, os oponentes podiam cobrir 50 metros em meros 3 segundos, exigindo que Ji-han aprimorasse sua destreza nas artes marciais e esgrima. Os ataques de Ji-han à distância eram valiosos, mas ele também precisava se preparar para combates corpo a corpo. Diferente de zumbis ou ogros, que poderiam apenas ser um alvo fácil. Ele notou que os oponentes do abismo tinham suas próprias técnicas de ataque e defesa, juntamente com estratégias inteligentes. Sun-il acrescentou que no mundo do abismo, as pessoas com habilidades naturais iniciavam com um rank médio-baixo, mas o esforço poderia levar a uma rápida ascensão. Por outro lado, os usuários de habilidades adquiridas permaneciam em níveis baixos a menos que se esforçassem significativamente. Quando Ji-han perguntou sobre um exemplo de nível baixo, Sun-il comparou lutadores de UFC do mundo real, que seriam classificados como rank baixo no abismo. Ji-han não conseguia acreditar que eles seriam apenas de rank baixo no abismo. Sun-il explicou que no abismo, a classificação era baseada nas habilidades de matar pessoas ou monstros. Quando Ji-han questionou sobre as pessoas que usavam armas de fogo, Sun-il disse que elas seriam classificadas como rank médio-baixo, se fossem estranhos ao abismo. No entanto, pessoas com habilidades que também usavam armas de fogo poderiam alcançar um rank médio-alto. Um ditado do abismo dizia: se você depende de ferramentas, não consegue aperfeiçoar a si mesmo. Ji-han considerou que isso não se aplicava a ele, já que sua força vinha de seus pontos de experiência e maestrias. Ele podia aprender qualquer habilidade em segundos, mas demorava muito para aprimorá-las e subir de nível. Enquanto conversavam, Ji-han mencionou que esteve em uma barreira onde o tempo estava parado e questionou se poderia treinar em um lugar assim. Sun-il explicou que estava se referindo à barreira que a mulher de cabelos vermelhos usou para conversar com ele antes. Ele acrescentou que era possível distorcer o tempo entre o mundo real e o abismo. Ji-han imaginou uma sala do tempo, lembrando-se de Dragon Ball Z,
Sunil disse que o lugar onde estavam agora era assim, com uma proporção de 10:1. Sunil também explicou que havia várias barreiras que distorciam o tempo, mas custavam uma fortuna. Ele mencionou que no abismo, algumas pessoas tinham mais de 10.000 anos de idade. Ji-han percebeu que mesmo no abismo, existia uma lacuna entre ricos e pobres. Sunil refletiu sobre a injustiça da vida, explicando como havia treinado duro por mais de 10 anos para chegar onde estava, enquanto Ji-han possuía uma habilidade natural e evoluía em questão de dias. Ele mencionou que ligou para sua mãe para avisar que Ji-han passaria a noite em sua casa. Ji-han achou estranho que ela tivesse concordado prontamente, sem questionar. Mais tarde, no quarto de hóspedes, Ji-han abriu a janela de status, descobrindo que o treinamento com Sun-il lhe rendeu 2 níveis. Lembrou-se do encontro com o negociante do mundo negro e da ameaça que pairava sobre ele. Sem tempo para descansar, ele levantou o braço, abrindo a palma e começou a canalizar sua mana. Uma energia fluía enquanto ele concentrava sua mente em esticar essa energia, transformando-a em uma espécie de corda de mana. Ele balançou a corda de um lado para o outro, ajustando-a até que o sistema reconhecesse a nova habilidade, e a skill corda de mana foi criada. Ele comemorou seu sucesso. Agora ele só precisava usar a corda para prender um inimigo, convencido de que fazendo isso criaria uma habilidade única de controle de grupo. Agora, só precisava testá-la em zumbis. Decidiu sair com cuidado para não acordar ninguém. No entanto, antes que pudesse ir embora, foi surpreendido por Nuna, que o questionou sobre para onde estava indo. An questionou por que Saiyang estava ali, e ela respondeu que o viu saindo sorrateiramente, então o seguiu. Ele então verificou o nível de Saiyang, notando que ela havia subido 7 níveis desde a última vez que se viram. Achou que ela estava evoluindo rapidamente. Saiyang se aproximou de Ji-han, perguntando se ele estava checando seu nível. Ele se virou e se afastou, e Saiyang, de maneira provocativa, perguntou se ele estava interessado nela. Ji-han olhou de relance, admitindo em seus pensamentos que estava, mas hesitou, pois ela era prima de Sunil. Ji-han tá ficando safadão. Saiyang, então, questionou para onde Ji-han estava indo. Ele respondeu que estava indo criar uma habilidade, e Saiyang sugeriu que ele fizesse isso ali mesmo. Ji-han respondeu que se sentiria mal se acordasse todos. Ela o elogiou, fazendo um cafuné em sua cabeça e o chamando de gracinha. Saiyang propôs que ele a seguisse, pois criaria uma barreira ilusória de extensão temporal para ele. Ji-han ficou surpreso e perguntou se ela realmente poderia fazer isso. Ela assegurou que sim, e de forma inusitada, admitiu estar interessada nele, fazendo-o corar. Ela rapidamente esclareceu que seu interesse era na habilidade de Ji-han, não nele como pessoa. Logo, eles estavam dentro de uma barreira que parecia um vasto campo aberto, repleto de ogros. Saiyang perguntou o que ele pretendia fazer. Ji-han explicou que tentaria uma nova habilidade. Com um movimento, esticou o braço e criou uma corda de mana. Saiyang ficou impressionada. Ji-han avistou um ogro para testar sua habilidade. Concentrando-se, lançou a corda em direção ao ogro, prendendo-o com sucesso. A corda envolveu completamente o monstro. Ji-han disse que poderia mantê-lo preso enquanto atacava à distância. No entanto, o ogro, com sua força bruta, conseguiu quebrar a corda. Ji-han não pareceu surpreso, pois já esperava que isso pudesse acontecer. Ele lançou outra corda, prendendo novamente o ogro e fazendo-o cair. Uma janela do sistema informou que ele havia criado uma nova habilidade através de uma ação especial: amarrar. Era exatamente o que Ji-han tinha em mente desde o início. Com o ogro ainda preso, ele invocou suas flechas de mana em espiral e o alvejou. As flechas atingiram o monstro, fazendo-o desaparecer em fumaça. Saiyang elogiou, achando incrível. Quando Ji-han olhou onde o ogro havia desaparecido, notou que o monstro havia deixado um item, um grande martelo. Ji-han se aproximou e pegou o martelo, sentindo seu peso, que devia ser de pelo menos 10 quilos. Ele ativou o observador e descobriu que era um martelo do ogro de rank um pouco especial. Saiyang pediu para ver o martelo, e ele entregou. Para sua surpresa, ela manuseou o martelo com facilidade, parecendo extremamente leve. Ji-han pensou que ela era um monstro. Saiyang explicou que o martelo era um objeto irregular, impregnado com magias ou encantamentos. Esse tipo de objeto geralmente valia muito dinheiro, pelo menos cerca de 30 mil reais, segundo ela. Elogiou novamente a habilidade de Ji-han. Curioso, Ji-han perguntou se ela poderia vendê-lo para ele. Saiyang sorriu
e afirmou que se ele quisesse vendê-lo, os Chumbumun o comprariam. No dia seguinte, Ji-han caminhou sonolento em direção à escola, sentindo que havia treinado demais na noite anterior. Enquanto caminhava sonolento, ele abriu o inventário e retirou um monte de notas de dinheiro que ele havia obtido derrotando criaturas. Ainda não tinha usado esse dinheiro e decidiu verificar se era real. Encontrou um banco nas proximidades para realizar um teste. No banco, Ji-han fez um depósito usando o caixa eletrônico, e a operação foi bem sucedida, confirmando que o dinheiro era real. Ele saiu do banco com um sorriso, planejando usar o dinheiro para comprar algo delicioso para comer. Guardou sua mochila em seu inventário, pois o preguiçoso não estava a fim de carregar peso. Enquanto caminhava alegre e satisfeito, Ji-han avistou Seong-ga agachada em um beco, olhando para uma caixa. Quando se aproximou, percebeu que dentro da caixa havia um pequeno gatinho. Ji-han cachorrão se aproximou e perguntou a Seong-ga se ela gostava de gatos. Ela confirmou que gostava, e ele sugeriu que ela levasse o filhote para casa. No entanto, ela explicou que não podia fazer isso. Quando Ji-han perguntou se era por causa de Sung-gon, ela negou e explicou que simplesmente não tinha condições de cuidar de um gato. Ji-han ativou seu observador e percebeu que o status de congelamento do demônio havia retornado em Seong-ga. Ele deduziu que ela não podia levar o gato para casa devido a esse status de maldição. Perguntou a ela se era por causa do congelamento do demônio e se tinha medo de que isso machucasse o gato. Ela ficou surpresa e perguntou como ele sabia. Ji-han explicou que podia ver algumas informações sobre as pessoas. Seong-ga confirmou que ele estava correto, explicando que o frio ao seu redor poderia prejudicar as pessoas, e o gato não seria capaz de suportá-lo. Ji-han se agachou, segurou a mão de Seong-ga e percebeu o quão gelada ela estava. Então, retirou uma pedra da alma de seu inventário e ativou a recuperação da alma de Yun-hon. Isso desfez os status de congelamento do demônio negro, e ele disse a ela para pegar o gatinho. Seong-ga acariciou o gatinho, que retribuiu o carinho, e então o pegou no colo, dizendo que ele era muito macio. Ji-han refletiu sobre o que poderia ter causado a maldição desde o nascimento de Seong-ga. Embora ele geralmente evitasse se envolver nos assuntos dos outros, tinha uma certeza. Queria encontrar uma maneira de curá-la. Subitamente, Ji-han percebeu a criação de uma barreira ilusória. Duas sombras surgiram, rindo e dizendo que pareciam dois pombinhos apaixonados. As figuras afirmaram que aquelas crianças precisavam receber uma lição. Quando as figuras se aproximaram, Ji-han pôde ver claramente quem eram. Um homem pequeno com um manto completamente preto e um cajado adornado com um crânio em sua ponta. E o outro era um homem grande, careca e robusto, usando uma armadura pesada. As vestimentas peculiares deles fizeram Ji-han se questionar se estavam apenas fazendo cosplay. Preocupado com a segurança de Seong-ga, Ji-han imediatamente pediu que ela se escondesse atrás dele. Ele questionou quem diabos eram essas pessoas. O homem careca reagiu, sugerindo que Ji-han deveria ser mais respeitoso com os adultos e criticando a educação moderna. A hostilidade vinda deles era palpável, e Ji-han começou a ficar mais apreensivo, especialmente em relação à segurança de Seong-ga. O careca provocou Ji-han, oferecendo-lhe a escolha entre ser espancado ou... Bem, adivinhe, ser espancado. Ji-han perguntou se não havia outras opções. O careca zombou dele, chamando-o de pirralho arrogante e mal-educado. O homem baixinho ergueu seu cajado, e uma energia vermelha começou a emanar dele. Ji-han, rápido como um raio, ativou sua habilidade Amarrar, e em seguida lançou uma flecha de mana em espiral. Uma explosão aconteceu, mas quando a fumaça se dissipou, Ji-han percebeu que o ataque não havia sequer arranhado os intrusos. O careca ficou enfurecido, com veias saltando em sua cabeça careca, e ameaçou Ji-han, dizendo para ele se preparar para morrer. Percebendo que a situação era crítica, Ji-han ativou novamente sua habilidade Amarrar e segurou a mão de Seong-ga. Começaram a correr desesperadamente, e Ji-han tentou romper a barreira ilusória enquanto fugiam, mas sem sucesso. Seong-ga já estava ofegante devido à corrida, e Ji-han perguntou se ela estava bem. Ela respondeu negativamente, e ele usou sua habilidade de recuperação da alma para restaurar sua energia. Seong-ga comentou que era uma habilidade conveniente. Ji-han quis saber mais sobre esses estranhos homens. Seong-ga explicou que eram caçadores do abismo, responsáveis por capturar e vender pessoas com poderes sobrenaturais. Parecia que ambos eram os alvos. Ela aconselhou Ji-han a fugir e abandoná-la, afirmando que seu pai provavelmente apareceria para salvá-la. No entanto,
Ele não entendia como ela podia falar disso tão calmamente, sem demonstrar emoção alguma. Quando Ji-han indagou sobre o que poderia acontecer antes de Sung-gon chegar, Seong-ga respondeu que não se importava com o que acontecesse, já que se considerava um fardo para seu pai. Ela explicou que esses caçadores eram assassinos, e se Ji-han não estivesse disposto a matá-los, não poderia lutar contra eles. Eles não deveriam ser subestimados. Você só pode lutar contra assassinos se também estiver disposto a assassiná-los. O careca, inicialmente menosprezando Ji-han como um novato, logo demonstrou preocupação. O baixinho, por sua vez, admitiu que Ji-han era realmente inexperiente, mas havia ouvido rumores sobre sua proximidade com os Chunbumun. Isso despertou a preocupação do careca, que questionou se era prudente mexer com alguém sob a proteção daquele clã. O baixinho, no entanto, assegurou que suas intenções permaneciam inalteradas, pois planejavam capturar Ji-han, vendê-lo e fugir rapidamente da Coreia. Com o destino das crianças em jogo, o careca perguntou onde elas estavam escondidas, e o baixinho apontou na direção, informando que elas estavam a cerca de 200 metros de distância. Ele enfatizou que a barreira que os cercava tinha um diâmetro de 500 metros, tornando impossível uma fuga bem-sucedida. Inesperadamente, uma ruptura na barreira surgiu no céu, e um vulto penetrou o espaço dos caçadores assassinos, aterrissando ao lado deles. Esse vulto revelou ser a bruxa do massacre e seu imponente guerreiro. O baixinho, ao ver a bruxa, ficou visivelmente perturbado, e seu espanto foi evidente em sua expressão, enquanto murmurava o nome dela em voz alta. A bruxa de cabelos rosas, fica lisonjeada que eles a conheçam, expressou desculpas por não conhecê-los. O homem baixinho levanta a questão de como eles haviam chegado ali, afirmando que devessem estar no norte da Europa. O homem com a pele de lobo esclareceu que era um mercenário livre e que havia sido contratado para essa missão na Coreia. A bruxa, com um sorriso no rosto, anunciou que ambos estavam condenados à morte. O baixinho, gritando pelo seu companheiro careca, assistiu quando este se preparou para um ataque massivo. No entanto, quando o careca desferiu seu golpe, uma barreira de energia negra se ergueu em torno da bruxa, que não demonstrou o mínimo esforço para se defender. A expressão entediada da bruxa permaneceu inalterada enquanto o baixinho tentava conjurar um poderoso encantamento. Ele recitou as palavras, proclamando: "Eis o herdeiro do poder. Aqui liberto o poder destrutivo que envolve as estrelas. Fúria das estrelas." Um enorme raio de energia azul se lançou do adorno de crânio de seu cajado em direção à bruxa. No entanto, a barreira da bruxa defendeu a energia lançada sem qualquer dificuldade, e ela ainda comentou com desdém que eles eram fracos demais. Ela sugeriu que eles poderiam ser classificados como Rank D, ou até mesmo Rank F. Virando-se para o grande guerreiro ao seu lado, agora conhecido como Dillon, ela pediu a opinião dele. O homem com pele de lobo respondeu que, de fato, eles mereciam ser classificados como Rank F. A bruxa concordou com um sorriso sádico no rosto e declarou que começaria arrancando suas almas. Ela tranquilizou-os, dizendo que não sentiriam dor, e perguntou se estavam prontos para morrerem em paz. Em outra cena, Ji-han refletia sobre as palavras de Seong-ga, sobre estar pronto para matar, e percebeu que estava surpreendentemente calmo diante da possibilidade de tirar vidas. Isso o deixou perturbado, pois deveria sentir repulsa e tristeza, mas estranhamente não sentiu nada disso. Estava tratando a ideia de matar como algo banal. Enquanto Ji-han ponderava sobre essa apatia que o envolvia, um grande estrondo ecoou, e uma explosão de energia negra varreu os arredores. Intrigado e preocupado com o que poderia estar acontecendo, Ji-han decidiu ir verificar, instruindo Seong-ga a permanecer escondida. Uma voz chamou sua atenção. Era a bruxa do massacre. Ela elogiou Ji-han dizendo que ele era fofo e encantador, afirmando que homens como ele eram raros nos dias de hoje. De maneira provocante, expressou seu desejo de tê-lo para si. O homem com pele de lobo então identificou Ji-han pelo nome completo, Han Ji-han, e proclamou que o assassinato não estava permitido. A bruxa respondeu que estava ciente, e mencionou tanto o nome de Seong-ga quanto o de Ji-han. Preocupado com a segurança de Seong-ga, Ji-han posicionou-se em sua frente, protegendo-a. A bruxa, mantendo sua expressão fofa, continuou fazendo insinuações provocativas, oferecendo a Ji-han a possibilidade de uma noite caliente com ela e a promessa de ensinar-lhe muitas coisas. A bruxa apontou o dedo e um cartão mágico surgiu diante de Ji-han com seu número de telefone. Ela sugeriu que ele a chamasse a qualquer momento, pois planejava passar um tempo na Coreia. Então,
A barreira ilusória que os envolvia finalmente se desfez. E a bruxa do massacre, juntamente com o seu grande guerreiro, desapareceu do local. Seong-ga agradeceu a Ji-han e entregou-lhe o pequeno gatinho que ele acolheu com carinho. Ele insistiu para que ele o acompanhasse até sua casa, mas ela recusou educadamente. Enquanto Hwan Sung-gon apareceu, Seong-ga caminhou na direção dele, e em um piscar de olhos, os dois desapareceram. Com a experiência da batalha ainda fresca em sua mente, Ji-han reconheceu que precisava ficar mais forte. Ele percebeu que para isso, seria fundamental dominar a criação de sua própria barreira ilusória com tempo distorcido. Enquanto caminhava para casa, ele começou a criar e desfazer barreiras repetidamente, aprimorando sua skill. Ao chegar em casa, uma surpresa o aguardava. O nível e título de sua mãe, que antes eram ocultados por pontos de interrogação, agora eram visíveis. Ela era uma dona de casa lendária no nível 15. A revelação o deixou confuso, pois esperava que seu nível fosse muito mais alto. Mas o dela era apenas moderado, ainda que um pouco acima da média para uma pessoa comum. Ji-han não conseguia aceitar isso e sentia que algo estava errado. Sentando-se em frente ao computador, ele acessou o site do Leilão do Abismo, que à primeira vista parecia um site de vendas comum, seguindo os padrões de qualquer outro. Porém, uma oferta o surpreendeu, vendo uma feiticeira fofa de 16 anos, cuja descrição relatava que ela era uma escrava com um contrato mágico de escravidão, vendida para quitar dívidas. Seu talento mágico era classificado como C+, e embora não fosse uma lutadora, era útil em fábricas de mana e produção de bens. A descrição finalizava com um toque irônico. E, sejamos honestos, ela é fofinha. Chocado com a crueldade do site, Ji-han percebeu que, se tivesse sido capturado pelos caçadores mais cedo, poderia ser ele a ser vendido ali. Ele decidiu explorar a seção de livros de magia e se deparou com um livro cujo preço ultrapassava os 600 fucking mil reais. Desanimado com o valor, ele optou por filtrar por preço, encontrando livros de magia mais acessíveis, cerca de 3.000 pilas cada. Embora tivesse um valor considerável à sua disposição, sabia que precisava fazer escolhas sábias. Após alguma reflexão, ele concluiu que a magia de invocação seria a melhor opção. Nos jogos, invocações de espíritos, monstros e demônios eram comuns e frequentemente desempenhavam o papel de escudos protetores para os invocadores. Ji-han encontrou livros de invocação relacionados aos 4 elementos: fogo, água, vento e terra. Considerando a terra como a escolha ideal para um escudo protetor, ele adicionou o livro ao carrinho. Ao finalizar a compra, o site ofereceu a opção de um serviço de entrega rápida, por um valor adicional de aproximadamente 1.000 pilas, que garantia a entrega em 30 minutos. Refletindo sobre sua urgência em se tornar mais forte, Ji-han optou por pagar pelo serviço de entrega rápida, gastando 7.000 reais, como se fosse uma quantia insignificante. Minutos após finalizar a compra, um estranho barulho batia em sua janela. Ele abriu a cortina e deparou-se com um pequeno drone que, estranhamente, assemelhava-se a um OVNI, entregando um pacote. Ji-han perguntou se aquele era o serviço de entrega rápida, e o drone, que de forma misteriosa lembrava um OVNI, entrou em seu quarto, indagando se ele era Han Ji-han, o que ele prontamente confirmou. O drone expressou gratidão pela compra e entregou o pacote antes de sair pela janela. Curioso, ele abriu o pacote que continha os 2 livros adquiridos: Invocação da Terra e Teoria da Antiga Magia Europeia. Ao tocar o livro da Antiga Magia Europeia, ele percebeu que nenhuma janela de diálogo aparecia. Frustrado e sentindo que jogou dinheiro fora, ele rapidamente mudou seu foco para o livro de Invocação da Terra, e a janela do sistema apareceu. Ele chegou à conclusão de que o livro de Teoria da Antiga Magia Europeia não era um livro de magia prática, mas, como o nome sugeria, uma teoria sobre o assunto. Ji-han socou seu colchão, segurando o lençol com raiva, e depois rolou de um lado para o outro, expressando sua irritação com a situação. No entanto, após se acalmar, ele lembrou que era capaz de manipular a mana e poderia estudar a teoria contida no livro de forma tradicional. Ele, então, tocou o livro de Invocação da Terra novamente e viu a janela do sistema surgir, confirmando com sucesso a aprendizagem da skill. O conhecimento fluiu para ele de forma incrível, e ele se sentiu como se dominasse a skill há muito tempo. Agora, ele precisava invocar um espírito da terra e realizar uma cerimônia de contrato, mas decidiu fazê-lo no dia seguinte, pois sua mãe estava em casa naquele momento. Ele ainda achava que ela devia estar usando algum truque que mascarava seu verdadeiro nível.
A cena muda para a bruxa do massacre e seu grande guerreiro empilhando corpos. O homem com capuz de pele de lobo comenta que os humanos são gananciosos, enquanto a bruxa lamenta a tolice dos humanos. De volta à cena de Ji-han, ele retorna do colégio com Sun-il, preocupado com a ausência de Seong-ah, que havia faltado à aula. Ji-han conversa com Sun-il, explicando que foi atacado no dia anterior junto com Seong-ah. Ele compartilha sua experiência de compra no leilão do abismo e a misteriosa entrega pelo drone. Sun-il diz que sabia como era o drone e mencionou sua aparência de OVNI. Ele menciona que os Chunbumun usam frequentemente esse serviço. Não é à toa que o leilão do abismo é a companhia número 1. Ji-han revela as coisas perturbadoras que viu no site e Sun-il afirma que já sabia sobre elas. Sun-il também compartilha que os Chunbumun estavam ensinando artes marciais e defesa a Ji-han, porque sabiam que ele, em algum momento, descobriria essas verdades perturbadoras. Ji-han agradece. Sun-il pergunta sobre os homens que os atacaram no dia anterior. Sun-il, após ouvir o relato de Ji-han sobre os estranhos que o atacaram, revela que não tem certeza sobre a identidade dessas pessoas, mas conhece a bruxinha e o cara-lobo. Ji-han pergunta se são famosos, e Sun-il confirma que sim, indicando que geralmente atuam no norte da Europa. Ele suspeita que foram contratados por Seong-gon para o trabalho na Coreia, prevendo a aparição desses caras maus. Sun-il reitera a força da bruxa, advertindo que enfrentá-los seria praticamente suicídio, resultando em serem fatiados em questão de segundos. Embora assegure que a bruxa cuidará dos problemas, Sun-il alerta Ji-han a manter-se atento, pois sua segurança não está garantida. Ele menciona que, se o mago temporário estivesse na cidade, a situação seria diferente. Ji-han pergunta sobre esse misterioso mago temporário. Sun-il revela que ele é conhecido como o Devorador de Existência. Abandonando o trabalho no abismo, o mago tentou seguir carreira como funcionário público, mas falhou repetidamente em entrevistas. Apesar disso, é reconhecido por sua imensa força, e sua presença tornou essa área da cidade conhecida como seu território. Ji-han questiona se não seria o território dos Chunbumun, ao que Sun-il confirma que é. Na realidade, a região é dos Chunbumun, os Yunhonmun e o Mago Temporário, formando uma intricada teia de forças que coexistem nesse território. Sun-il questiona qual é o nível atual de Ji-han. Ele responde que está no nível 21, revelando uma diferença de apenas 10 níveis entre eles. Isso significa que agora poderiam caçar juntos em grupo, com a experiência dividida igualmente. Os dois decidem ir para a casa de Sun-il, onde Ji-han se prepara para realizar o ritual de invocação do espírito da terra. Sun-il, animado, explica que é uma oportunidade única de testemunhar esse tipo de evento, destacando que conseguir afinidade com um elemento não é uma tarefa fácil, mesmo para aqueles que treinam arduamente. Ele ressalta que, enquanto Ji-han pode ter obtido isso devido às suas habilidades como jogador, para a maioria das pessoas, não é desse jeito que funciona. No interior da casa, Ji-han desenha um círculo mágico com giz. Ele ativa o círculo concentrando sua mana e recitando o encantamento de invocação. Eu, Han Ji-han, agora evoco a voz através do contrato ancestral. Sinceramente espero que ouças ao meu chamado. Apareça, espírito da terra. Apesar de achar o encantamento um tanto constrangedor, uma luz emana do círculo mágico e o chão se quebra. A terra se levanta, se molda, então quebra, dando origem a uma figura pequena com uma aparência semelhante à de uma fada. Mensagens telepáticas começam a ecoar em sua mente. Aqui. Você... Boa sensação. Sun-il, ao observar, comenta que ela parece muito fofa. A entidade invocada e pergunta por que me chamou. Aqui está a palavra pelos antigos rituais. Meu verdadeiro nome é Han Ji-han. Eu ofereço a ti meu verdadeiro nome. Por favor, ofereça-me o seu. Solicita Ji-han ao espírito da terra. O ser elemental olha fixamente para Ji-han, fazendo-o entrar em transe. Uma sensação de sonolência o envolve, suas pálpebras se fecham, e ele é transportado para uma lembrança, a memória da terra. Uma pequena muda se transforma em uma enorme árvore, espalhando suas raízes. Ji-han se vê representado como se fosse feito de terra, experimentando dor intensa, como se estivesse sendo despedaçado. Sob o toque do espírito da terra, a terra de seu corpo se quebra, revelando a sua verdadeira forma. A dor desaparece, dando lugar a uma sensação de alegria profunda. Ji-han percebe que isso deve ser a satisfação da alma. Meu
Sim, sou Han Ji-han, responde Ji-han. Eu gosto de você, Ji-han. Você gosta de mim? O espírito pergunta. Sim, eu gosto de você, responde Ji-han. Pelos antigos rituais, só somos um. Nós compartilhamos nossa alma como uma só. Eu sou Gnomo. Eu sou Ji-han. Até que nossas almas encontrem o seu fim, nós iremos ficar juntos para sempre. Uma luz é emitida. O espírito da terra cresce, dizendo para Ji-han invocá-lo bastante. Ele responde que o fará. O espírito some e Ji-han se sente esgotado. Sun-il o segura e pergunta se aquilo foi o contrato com um elemento. Ji-han responde que por um momento pensou que morreria. Ele promete contar todos os detalhes mais tarde, antes de fechar os olhos e desmaiar de exaustão. Ji-han está sonhando. No sonho, ele se torna um gigante que caminha pela cidade, destruindo tudo à sua frente. Uma luz é vista sendo lançada aos céus, causando uma explosão que o acorda. Ao se levantar, encontra-se em uma paisagem surreal. Está em uma cama, o chão é de areia, e um enorme céu azul e estrelado se estende sobre ele. Questionando se está dentro de alguma barreira, a voz de Sun-il chega aos seus ouvidos, perguntando se ele acordou. Sun-il está de ponta cabeça, apoiando-se com apenas um polegar no chão. Ji-han observa a cena, pensando que só viu algo assim em quadrinhos ou ficção. Pergunta quanto tempo dormiu, e Sun-il responde que foram umas 4 horas. Com um impulso do polegar, Sun-il salta para cima, vira no ar e cai perfeitamente em pé. Ele pergunta como Ji-han está se sentindo, e a resposta é que está bem. Ao abrir a janela de status, Ji-han nota um novo campo sobre atributos de afinidade, com alguns pontos em terra. Sun-il menciona a Ji-han sobre a barreira ilusória dos ogros que ele entrou com Nuna. Explica que tudo lá dentro deveria ser falso. Até mesmo os ferimentos adquiridos dentro da barreira desapareciam ao sair. Mas depois que Ji-han entrou, os ogros se tornaram reais. Os ferimentos persistiram ao sair. E até mesmo um chefe monstro começou a aparecer. Um ogro enorme com 4 braços e 2 cabeças. A barreira deveria ser apenas um local de treinamento, sem monstros reais ou um chefe. Mas aparentemente a habilidade de Ji-han alterou essa dinâmica. Sun-il explica que, se todos saírem da barreira quando o chefe aparece e entrarem novamente, ele desaparece. E tudo é resetado, permitindo que voltem a caçar ogros sem a presença do chefe. Ji-han menciona que pensava que não era possível sair da barreira quando um chefe aparecia. Sun-il corrige, dizendo que é possível forçar a saída da barreira, embora às vezes seja difícil. Se uma força impede a fuga, há uma força proporcional que permite escapar. Nada é absoluto. Curioso, Ji-han pergunta qual é o nível do chefe. Sun-il responde que não pode saber, pois apenas Ji-han consegue ver essa informação. Então Sun-il faz a pergunta crucial. O que Ji-han acha? Ele gostaria de enfrentar o chefe. Ji-han responde afirmativamente, decidindo enfrentar o chefe. Antes disso, ele se levanta e invoca Gnomo, o espírito da terra. A pequena fada emerge de uma luz cintilante. Sun-il não consegue vê-la e pergunta se Ji-han já a invocou. Este explica que sim, mas ainda não a materializou completamente. O processo de invocação tem 2 fases. Na primeira, ele pode utilizar o poder do espírito da terra e controlar seu elemento. O elemento é invocado em sua forma de espírito, atacando de acordo com as ordens de Ji-han. E apenas o invocador consegue vê-lo. Na segunda fase, ele pode materializar o espírito. Nesse estágio, o espírito não precisa de ordens e pode lutar livremente, utilizando não apenas ataques elementares, mas também ataques físicos. No entanto, no modo materializado, consome mais MP. Ji-han acrescenta que, atualmente, Gnomo é um elemento de baixo nível, mas conforme a skill evolui, ela se tornará mais poderosa, podendo se transformar em um excelente tanque. Ele pretende usar a pobrezinha como saco de pancadas. Sun-il pergunta como ele pretende aumentar essa skill. Ji-han responde de forma simples, fazendo nada. Ele materializa Gnomo e explica que ganha experiência apenas por mantê-la presente. Enquanto ela estiver invocada, a skill permanece ativa, e com sua quantidade atual de MP e taxa de regeneração, ele afirma ser capaz de mantê-la por 24 horas. Sun-il comenta que isso parece ser uma trapaça. Ji-han responde descontraído, afirmando que ele não tem culpa se as coisas funcionam dessa maneira. Agora, ele se sente preparado para enfrentar alguns ogros. Ji-han e Sun-il adentram a barreira de ogros, e Ji-han, com ideias aparentemente tortas, cria um grupo com o nome peculiar de Por Trás do Sun-il. Ele envia o convite para Sun-il, que aceita.
Sunil observa que consegue ver a barra de HP na cabeça de Ji-han e também seu nível. Ao que Ji-han sugere que seja efeito do grupo com divisão de XP por igual. Sunil se alonga em preparação para a batalha e pergunta a Ji-han sobre os níveis dos ogros, obtendo a resposta de que estão entre 20 e 30. A batalha inicia com Sunil arremessando uma pedra para atrair um dos ogros. Ao ser atingido, o ogro corre furiosamente em direção a Sunil. Ji-han então ativa sua habilidade de amarrar, enquanto Sunil salta por cima do monstro. O golpe certeiro de Sunil faz o ogro desaparecer em fumaça. Ji-han se espanta pela eficiência de Sunil em destruir o ogro com apenas um soco. E Sunil responde com confiança que qualquer membro de seu clã conseguiria fazer o mesmo considerando isso o mínimo. Ele acrescenta que sua família é distinta e possui centenas de anos de história. Deixando a conversa de lado, eles se preparam para enfrentar os ogros de verdade. No entanto, Sunil sugere que seria mais eficiente matá-los separadamente. Ambos têm força suficiente para derrotá-los individualmente, o que aceleraria o processo. Eles se separam, mas Sunil adverte Ji-han a tomar cuidado, já que a barreira parecia infinita e os ogros eram numerosos. Sunil destaca que ao derrotar mais de 500 ogros, o chefe apareceria. Tanto Ji-han quanto Sunil iniciam suas caçadas, eliminando os ogros pelo caminho. Ji-han conta com a ajuda dos ataques elementais de terra de Gnomo. Durante a luta, um ogro deixa cair uma cueca. Surpreendentemente, é uma cueca de ogro de pele de tigre, e é categorizada como lendária. Ji-han, questionando por que uma cueca é um item lendário, tem uma visão desconcertante de si mesmo usando o item. Mesmo assim, por ser lendária, ele guarda a cueca em seu inventário. Enquanto retorna à caçada, um rugido estremecedor ecoa. Ao se virar, Ji-han nota a sombra do chefe aparecendo. O chefe, com suas 2 cabeças e 4 braços, revela ser de nível 42. Ji-han compartilha essa informação com Sunil, expressando dúvidas sobre a capacidade de derrotá-lo. Sunil assegura a Ji-han que já o venceu antes, enfatizando que o nível não é tudo em uma batalha. Ele descreve as habilidades do chefe, mencionando seus 4 porretes independentes e sua velocidade considerável. A cabeça com um chifre lança fogo, enquanto a cabeça com 2 chifres ataca com gás venenoso. No entanto, Sunil simplifica a estratégia. Quebrem as pernas do ogro primeiro e, em seguida, ataquem a cabeça. Ji-han comenta que parece simples. Sunil parte para a ação, acertando o ogro com uma poderosa voadora. Enquanto isso, Ji-han ativa a técnica do Ki interior Chumbu e prepara suas flechas de mana em espiral. Criando várias ao mesmo tempo, ele mira no boss caído pelo ataque de Sunil. As flechas voam em direção ao boss, mas este utiliza seu porrete para se defender. Aproveitando a distração, Sunil salta novamente, desferindo um poderoso soco e destruindo uma das pernas do chefe. No chão, contorcendo-se, o chefe balança seus porretes em desespero, tentando acertar seus oponentes. Sunil instrui Ji-han a não perder tempo e continuar atacando. Ji-han, aproveitando o momento de vulnerabilidade do chefe sem uma das pernas, ativa novamente suas flechas de mana, mirando eficazmente no ogro. O ataque destrói a outra perna do boss, deixando-o caído no chão. Enquanto o ogro agoniza, lançando fogo e veneno de suas bocas, Sunil manifesta uma aura de energia intensa, ativando seu Ki. Ele parte em direção ao ogro, desferindo um golpe poderoso em seu coração. O boss desaparece em uma fumaça negra. Ji-han sobe um nível, rapidamente pensa em coletar os itens dropados. Sunil, parecendo tranquilo, comenta que a batalha foi fácil demais. Ji-han concorda, mencionando que até foi um pouco entediante. Ele corre para verificar os drops, coletando cerca de 4.400 pilas de dinheiros e guardando no inventário. Entre os itens dropados, destaca-se um porrete mágico de ogro, categorizado como especial. Curioso, Ji-han ativa o observador para obter mais informações. Em seguida, ele encontra um item peculiar. Chapéu invisível de ogro, categoria especial. Esse chapéu concedia ao usuário a habilidade de ficar invisível. O último item já conhecido é a lendária cueca de pele de tigre de ogro. Ji-han pondera sobre o valor potencial da cueca lendária no leilão do abismo, mostrando-a a Sunil e perguntando se ele gostaria de usar. No entanto, ele recusa a oferta de vestir a peça, mesmo após Ji-han mencionar que é indestrutível. O destaque real é o chapéu da invisibilidade. Sunil,
Segurando o porrete, reconhece sua utilidade, e Ji-han decide que ele deve ficar com o porrete enquanto guarda o chapéu para si mesmo. Ji-han propõe que Sun-il extraia a energia da cueca ou a venda, sugerindo que dividam os lucros meio a meio. Sun-il aceita o acordo. Com a possibilidade de obter mais itens valiosos, Sun-il sugere refazer a dungeon, e Ji-han concorda, decidindo enfrentar a dungeon novamente. Ji-han, sentindo-se foda e boladão após a bem-sucedida caçada com Sun-il na barreira dos ogros, reflete sobre suas melhorias, e o fato de agora poder invocar até 3 entidades simultaneamente. Aproveitando que era um sábado, ele decide ir à casa de Sun-il. Ele grita para sua mãe, que está indo no Sun-il estudar. Ji-han percebe que sua mãe não está em casa, então opta por enviar uma mensagem para avisar. Enquanto caminha, pensa sobre que tipo de barreira eles poderiam criar juntos para o parem. No trajeto, Ji-han avista Shi-yun cercada por 3 indivíduos estranhos com um estilo punk todo esquisitões. Entre eles, há um careca com um topete, outro com um moicano e um terceiro totalmente careca. Shi-yun nota a presença de Ji-han, vira o rosto e cria uma barreira, desaparecendo de sua visão. Ji-han rapidamente invade a barreira criada por Shi-yun. Dentro da barreira, Ji-han testemunha a tensão entre Shi-yun e o bonde dos punks carecas. A aura vermelha que envolve Shi-yun é um sinal claro de que ela está prestes a retaliar. O careca adverte que ela não deveria ter agido daquele jeito, enquanto o moicano ameaça dar uma lição nela. Os níveis dos carecas, variando entre 16 e 19, contrastam com o poderoso nível 36 de Shi-yun, fazendo Ji-han temer pela integridade dos punks. Inadvertidos quanto à presença de Ji-han, eles continuam a confrontar Shi-yun. Para prevenir um desfecho trágico, Ji-han invoca a gnomozinha, preparando-se para intervir caso a situação se agrave. Ele pondera sobre a decisão de ajudar Shi-yun ou impedir que ela mate os carecas. O moicano diz que precisam se apressar, se aproveitando que o devorador de existência não está pela quebrada ultimamente. Com adagas em mãos, eles avançam na direção de Shi-yun. A expressão no rosto dela mostra o quanto ela tá pistola, dizendo que nunca os viu antes. Segurando o braço de um deles, ela, com apenas o polegar e o indicador, intercepta as lâminas das adagas. Com um movimento ágil e estilizado, ela cruza os braços, segurando a lâmina que vinha da esquerda com a mão direita e o braço do careca que atacava pela direita com a mão esquerda. Apenas para mostrar uma pose imponente e foda, enquanto os chama de idiotas fracotes e uma explosão de fogo se forma ao seu redor. Ji-han age rapidamente, utilizando os poderes elementais da gnomozinha para erguer um escudo de parede na frente do moicano, interceptando o ataque de fogo de Shi-yun. O moicano cai no chão, desacordado e contorcendo-se, mas ainda vivo. O careca do topete, agora ciente da presença de Ji-han, encara-o. O outro careca, irritado, chama-o de rapazote, reclama que Ji-han está arruinando seus planos. Com calma, Ji-han questiona se o plano deles era suicida, salvando-os. O careca fica furioso, mas admite que o plano já está em andamento. Ao observar Shi-yun, Ji-han percebe que algo não está certo. Uma energia negra se mistura à aura vermelha que ela emitia, e sua expressão denota sofrimento. A situação toma um rumo mais sombrio. O careca, arrogante, revela que a adaga usada é a presa amaldiçoada, eficaz contra ignorantes como Shi-yun. Ele sugere a Ji-han que vá embora para evitar problemas. No entanto, Ji-han não aceita e, com habilidade, utiliza sua skill de amarrar para prender ambos os punks. Enquanto o topetudo implora para ser solto, Ji-han os compara a um bando de lesmas. O olhar de Ji-han volta-se para Shi-yun, que, com as palmas unidas, evoca a explosão do espírito flamejante. Uma intensa chama azul se forma ao seu redor, combinando-se com a energia negra. Shi-yun está lutando para resistir à maldição sozinha. Ji-han ignora os carecas resmungando no chão e ativa o observador na cabelos vermelhos, notando o status de desmaio negro em um nível médio-alto. As chamas ao redor de Shi-yun começam a se dissipar, e ela desaba. Ji-han reage rapidamente, criando uma enorme mão de terra com magia elemental para segurá-la. Correndo até ela, a segura nos braços e chama por seu nome, mas ela não responde. Decidido a ajudar, Ji-han utiliza a recuperação da alma de Yun-yon, mas não é o suficiente para remover os status de maldição. Ele recorre a algumas pedras de alma, posiciona as mãos próximas ao rosto de Shi-yun e, com os olhos fechados, canaliza sua magia para sentir o processo de cura. Ao identificar a aura negra perto do coração, Ji-han a puxa para fora do corpo de Shi-yun.
explodindo a energia negra com um ataque de mana. Ao realizar esse ato, ele reflete sobre como gostaria que curar Seonga fosse tão fácil. Mesmo com cabelos vermelhos nos braços, seus pensamentos permanecem voltados para Seonga, evidenciando uma mistura peculiar de emoções. Ji-han tá muito piranho. Uma janela de diálogo aparece, informando a criação de uma nova habilidade devido às ações específicas de Ji-han. Remover maldição. Uma habilidade para eliminar maldições usando mana, no estilo de Ji-han. Ji-han se ergue, mantendo Shi-yun em seu colo com uma postura digna de ser foda. Os carecas, ainda resmungando e amarrados no chão, ameaçam matá-lo. Ignorando as ameaças, Ji-han decide encerrar a situação, simplesmente quebrando a barreira ilusória que os envolve. Ji-han, enquanto aguarda Shi-yun acordar, agradece silenciosamente por sua mãe não estar em casa. Ao colocá-la para descansar em sua cama, ele observa Shi-yun adormecida e, de forma inusitada, deixa escapar alguns pensamentos um tanto safados sobre sua beleza e corpo, enfatizando os peitos grandes. No entanto, ele rapidamente tenta se convencer de que não está interessado romanticamente nela, considerando suas diferenças. Enquanto aguarda seu despertar. De forma estranha e repentina, Shi-yun abre os olhos. Ji-han se lembra de Seonga agindo da mesma maneira, abrindo os olhos arregalados. Ji-han cumprimenta-a acenando e dizendo oi. Shi-yun diz que isso foi um tanto brega. Ao confirmar que foi ele quem a salvou, Shi-yun agradece, surpreendendo Ji-han, afinal ele nunca a ouviu dizer obrigado. Ela libera sua energia, indicando que a maldição foi removida. Ji-han pede um favor, que ela pare de falar com ele de forma tão intimidadora, ele até demonstra ficar arrepiado. Shi-yun, com seu jeito direto, responde que isso não é problema dela e que sempre fala daquela forma. Shi-yun diz que vai retribuir o favor, perguntando quanto dinheiro ele quer. Ji-han diz que agiu movido por seu forte senso de justiça e que não deseja nada em troca. Shi-yun, surpresa com a atitude, insiste em oferecer dinheiro como forma de agradecimento. Ji-han, persistindo em sua recusa, pede apenas que ela descanse e chame alguém para buscá-la. A desconfiada Shi-yun expressa incredulidade, sugerindo que Ji-han deve querer algo em troca. Ele tenta explicar sua perspectiva, comparando a situação a ceder um assento para uma velhinha no metrô, algo que faria por pura bondade, pois era um favor que estava dentro de seu alcance. Dizendo que o mesmo se aplica a Shi-yun, salvá-la foi um favor que ele podia fazer e por isso o fez. No entanto, Shi-yun afirma que nunca andou de metrô. Ji-han questiona como ela chega nos lugares, ao que ela responde com naturalidade, correndo. Ji-han insiste que não quer nada e pede para Shi-yun ir embora. No entanto, ela persiste, sugerindo que poderia quitar sua dívida oferecendo o próprio corpo se ele quiser, levando Ji-han a ficar corado e ter pensamentos bem provocantes e safados. Shi-yun argumenta que é normal que um devedor pague com mão de obra. Ji-han então deduz que pagar com o próprio corpo dito por Shi-yun é o mesmo que mão de obra. Finalmente percebendo o equívoco, ele grita irritado para que ela pare de confundi-lo e a chama de idiota. Shi-yun, percebendo o erro, vira o rosto zangada, acusando Ji-han de pervertido. A atmosfera entre Ji-han e Shi-yun torna-se ainda mais tensa após o mal-entendido. Diante da confusão, Ji-han pede que ela retire o que disse, atribuindo a culpa a ela pelo mal-entendido. Em resposta, Shi-yun acusa Ji-han de ser um covarde, alegando que apenas os covardes colocam a culpa nos outros. Ele se perguntava se agora também era considerado um covarde, além de já ter sido rotulado como pervertido. Shi-yun, com um tom desafiador, questiona se ele está admitindo ser que é um pervertido então. Ji-han tenta se explicar, afirmando que não era isso que ele queria dizer. Mas Shi-yun não dá espaço para justificativas, chamando-o de pervertido imundo. Sentindo-se injustiçado, Ji-han indaga por que ela não pode simplesmente olhar para ele, esquecendo-se de que ele a salvou. Shi-yun, relutante, vira-se, mas seu rosto está completamente corado e toda envergonhada. Ji-han, percebendo a situação delicada, tem um pressentimento de que algo ruim pode acontecer se ele comentar sobre isso. Uma mensagem de sistema confirma a criação de uma nova habilidade, o pressentimento do Ji-han, permitindo-lhe sentir quando algo ruim está para ocorrer. Ji-han, basicamente agora, possuía o sentido aranha. Ao notar o embaraço de Shi-yun, Ji-han decide não piorar a situação e assegura que não vai pedir nada a ela. Em um gesto de resignação, pede a Shi-yun que apenas vá embora. No entanto, Shi-yun recusa, insistindo que não quer ficar em dívida.
Ji-han, compreendendo que ela não desistirá facilmente, cede e pede a ela então 30 pilas para ele comer uma coxinha com Coca-Cola. Shi-yun, ao concordar com o pedido de Ji-han, questiona se com isso ficarão quites. Ji-han, confiante, afirma que sim, e ela promete pagar na escola. Ao se levantar e caminhar em direção à porta, ela toca a maçaneta, prestes a sair, quando uma última pergunta paira no ar. Curiosa sobre como Ji-han a curou, Shi-yun interrompe o movimento de sair e pergunta como ele o fez. Ji-han, inicialmente despreocupado, revela que utilizou a técnica de recuperação da alma de Yun-hong. No entanto, no exato momento em que as palavras escapam de seus lábios, ele percebe a gravidade do que acabou de dizer. Shi-yun, com os olhos faiscando de surpresa e raiva, pergunta se ele realmente disse recuperação da alma de Yun-hong. Ji-han se dá conta de que pode ter revelado algo que não deveria. Ela se vira furiosa, uma aura de energia pulsando ao redor de seu corpo, e exige saber onde ele aprendeu essa técnica. Com uma expressão séria e ameaçadora, ela insiste na pergunta sobre a origem da técnica que Ji-han utilizou para curá-la. Ela adverte que, dependendo de sua resposta, as coisas podem tomar um rumo desagradável. Ji-han, sentindo a pressão, aponta o dedo em sua direção, lembrando-a de que foi ele quem a salvou. No entanto, Shi-yun continua a chamá-lo de pervertido sujo, alegando que sua recusa em aceitar algo em troca era apenas uma mentira. A discussão se intensifica, e Ji-han grita de volta, negando ser um pervertido e tentando separar a ideia de sua ajuda desinteressada. Shi-yun, decidida, se aproxima, tocando o ombro de Ji-han. Ela o força a se sentar na cadeira, mantendo-o encurralado, e exige que ele explique como aprendeu a técnica. Ji-han, então, revela sobre sua habilidade de jogador, explicando que pode aprender qualquer habilidade tocando um livro. Ele conta que um dia, na casa de Sun-il, tocou sem querer um livro contendo a técnica, resultando em sua aprendizagem. Shi-yun questiona se ele aprendeu apenas dessa maneira, e pergunta se ele não aprendeu a habilidade elementar de Yun-hong. Ji-han responde que não aprendeu a habilidade elementar e não sabe como isso é possível. Mas é o que aconteceu. Shi-yun retira a mão de seu ombro, decidindo deixar o assunto de lado dessa vez. Aproveitando o momento, Ji-han pergunta sobre o motivo pelo qual ela odeia tanto Seong-gon. Ela explica que Seong-gon atacou primeiro, causando ferimentos graves e impedindo muitos de aprenderem artes marciais. Shi-yun declara que Seong-gon é oficialmente um inimigo dos Yeonhong-mun, e virando as costas, avisa que o verá na escola. Ji-han fica imerso em pensamentos sobre a situação entre os Yeonhong-mun e Seong-gon. Ele compreende a perspectiva dos Yeonhong-mun, que veem membros de sua família sofrendo por causa das ações de Seong-gon. Ao mesmo tempo, Ji-han sabe que Seong-gon está reunindo espíritos para Seong-ga, uma causa nobre que não o torna necessariamente uma má pessoa. Contudo, ele se questiona se há uma maneira de encontrar um meio termo, um acordo que satisfaça ambas as partes. Se pergunta se existe algo que ele possa fazer para aliviar a tensão entre os dois grupos e contribuir para um entendimento mútuo. No dia seguinte, Ji-han se concentra em treinar sua habilidade de criação de dungeon. Finalmente, ele alcança um marco importante, adquirindo sua própria barreira de distorção de tempo, mesmo que com uma taxa de 2:1. Empolgado com seu progresso, ele decide partir, criando e desfazendo barreiras no caminho enquanto caminha para casa. Ji-han entra em casa e encontra sua mãe no sofá, aparentemente irritada. Ela revela que recebeu uma ligação de seu pai, que está em uma viagem de negócios na América. Ji-han pergunta o que seu pai disse. Sua mãe responde com um semblante sério, informando que ele decidiu ficar lá por 1 ano. Ji-han pensava que seu pai iria ficar apenas 1 mês na América, considerando que até mesmo a viagem foi decidida de forma repentina. Sua mãe, apesar da frustração, revela que terá que ir para a América por conta disso e justifica sua ausência recente. Preocupado com seu próprio destino nessa situação, Ji-han pergunta o que acontecerá com ele. Sua mãe responde de forma prática, dizendo que ele já é velho o suficiente para ir para a escola sozinho. Ela assegura que ainda o visitará e incentiva Ji-han a continuar estudando e mantendo boas notas. Ji-han pergunta como sua mãe pode dizer tudo isso com tanta tranquilidade enquanto assiste televisão. Ela responde de forma direta que se tem algo errado com isso, para reclamar direto com seu pai, pois a culpa é dele. No dia seguinte, Ji-han vê sua mãe pronta para a viagem. Ele pergunta novamente se ela realmente vai, e ela confirma, questionando por que mentiria sobre isso. Sua mãe tranquiliza-o, prometendo voltar 1 vez por mês,
e enfatiza a importância de não largar os estudos. Quando o assunto das contas é levantado, ela explica que fará o pagamento por transferência eletrônica, poupando Ji-han de qualquer preocupação financeira. Ela faz um gesto chamando-o para perto e, em um momento de afeto, envolve Ji-han em um forte abraço. Ao se separar, ela o aconselha a cuidar de si mesmo. Ji-han, um tanto resistente ao carinho, lembra-a de que não é mais uma criança e sugere que ela se apresse se não quiser perder o voo. Sua mãe, antes de partir, dá um beijo carinhoso em sua bochecha e se despede. No momento em que a porta se fecha, Ji-han se vê sozinho em casa, sem ter certeza se a solidão será benéfica ou prejudicial. Com a casa agora silenciosa após a partida de sua mãe, Ji-han começa a ponderar sobre a decisão dela de viajar para a América. Considerando os recentes acontecimentos relacionados ao abismo, ele imagina que talvez seja melhor ela estar longe desse perigo, aumentando sua segurança. A ideia de ir para a casa de Sun-il surge em sua mente, e Ji-han pensa em passar alguns dias lá. Ele considera que, dada a sua amizade e a quantidade de quartos de hóspedes vazios, isso não seria um problema. Decidido, Ji-han se dirige à casa de Sun-il, aproveitando a oportunidade para testar o chapéu da invisibilidade que conseguiu recentemente. Ele constata que o artefato realmente funciona, embora não tenha um motivo específico para usar a invisibilidade até lá. Ao tocar a campainha, é Se-young quem atende. Ji-han explica que precisa falar com Sun-il, e ela informa que ele está ocupado treinando, mas convida Ji-han a entrar e esperar. Ji-han é recebido por Se-young ao chegar a entrar. Ele aproveita a oportunidade para verificar o nível dela, que agora é 41. Ela o observa, percebendo que ele parece um pouco diferente, talvez um pouco mais forte. Se-young para em frente a ele, examinando-o com um olhar provocativo, afirmando que ele está realmente mais forte. Ele responde mencionando o treinamento com Sun-il. Quando Ji-han menciona que veio para entrar na barreira novamente, Se-young se anima e expressa seu desejo de participar também. No entanto, Ji-han explica que ele e Sun-il estão caçando em grupo e que precisa falar com Sun-il antes de tomar qualquer decisão. Se-young, cheia de entusiasmo, coloca o braço sobre o pescoço de Ji-han e o puxa para uma chave de braço. Com um olhar provocador, ela pergunta se ele acha que Sun-il ficaria contra ela caçar junto. Enquanto ela o segura, Ji-han, corado, se vê com o rosto encostando nos peitões dela. Se-young sussurra provocativamente em seu ouvido, perguntando se ele não vai deixar que ela vá junto. Ji-han, constrangido, cede e concorda que ela pode participar. Se-young fica radiante e sugere que eles vão para a barreira dos ogros. Dentro da barreira, Ji-han invoca a gnomozinha. Ao vê-la, Se-young elogia o ser elemental por sua fofura, mas Ji-han alerta que, apesar de parecer fofa, a gnomozinha é bastante poderosa. Se-young pergunta à gnomozinha se ela consegue falar. A pequena responde telepaticamente que sim. Se-young, por algum motivo, acha isso incrível e se volta para Ji-han, perguntando se pode abraçar a gnomozinha. No entanto, Ji-han recusa. Inconformada, Se-young questiona o motivo e chama Ji-han de porco mesquinho, acusando-o de querer a fofura da gnomozinha só para ele. Em meio à discussão, Ji-han acaba cedendo, mas ressalta que não é como ela está imaginando. Ele pergunta à gnomozinha se Se-young pode abraçá-la, e a ela responde positivamente. Se-young, contente, abraça a gnomozinha. Logo depois, ela se surpreende ao perceber que a pequena é feita de terra. Prontos para a caçada, Ji-han sugere começarem. Se-young pede um momento e sai rapidamente da barreira, voltando com o porrete de ogro que Ji-han havia dado a Sun-il. Ela elogia a utilidade do porrete, destacando sua durabilidade e balanço. Animada, Se-young pergunta se podem começar a caçada. Ji-han concorda e questiona se ela pode lidar com o boss sozinha. Se-young assegura que pode fazer isso facilmente e menciona que deixou uma mensagem para Sun-il, esperando que ele se junte a eles mais tarde. Ji-han foca sua atenção em um ogro e avança, acompanhado pela gnomozinha. Enquanto se prepara para o ataque, Se-young também mira o mesmo ogro e, de repente, salta com uma velocidade surpreendente, ultrapassando Ji-han tão rapidamente que ele escuta o som do vento sendo cortado. Se-young balança o porrete e parte o ogro ao meio. Ela se vira para Ji-han com uma expressão de superioridade, perguntando se ele não vai começar a caçar e se ficará parado ali. Nesse momento, Ji-han não pode deixar de admirar não apenas a beleza de Se-young, mas também toda a sua força impressionante. Um tanto corado, Ji-han elogia a habilidade incrível de Se-young.
Ela, com seu jeito provocativo, questiona se ele estaria a admirando. Ji-han, um pouco constrangido, responde que não é bem isso. Sae-young sorri, vira-se e coloca os pés firmemente no chão. Flexiona os joelhos para ganhar impulso e salta novamente, indo em direção aos ogros em uma velocidade surpreendente. Com movimentos ágeis, ela destrói os ogros um por um, como se fossem presas fáceis. Enquanto isso, do outro lado, Ji-han inicia seu próprio ataque, utilizando as habilidades elementares da gnomozinha para manipular a terra e suas próprias habilidades de mana. Ji-han pode manipular a mana para criar ataques, como sua flecha de mana, enquanto a gnomozinha pode moldar a terra para criar objetos para atacar. Dessa forma, ela cria uma lança, finalizando um dos ogros. Enquanto Sae-young continua a exibir sua habilidade devastadora, rapidamente obliterando os ogros ao redor, surge o chefe da barreira, o ogro-chefe, com 4 braços e 2 cabeças. Sae-young se junta a Ji-han, perguntando como deveriam derrotar o chefe. Ele sugere que ela continue atacando enquanto ele fornece suporte à distância. Sae-young, provocativa como sempre, comenta que Ji-han ainda parece um mago aprendiz. Ele questiona o que ela quer dizer com isso, e ela responde explicando que magos bem treinados não precisam dar suporte, pois são extremamente poderosos. Sae-young destaca a abordagem dos lutadores físicos, mencionando ela própria e Sunil, que correm diretamente para seus oponentes, confiando na técnica e na força bruta. No entanto, ela elogia a abordagem mais criativa dos magos, mencionando um grupo chamado Rocha Negra, na cidade vizinha. Esses magos, segundo ela, são especializados em alquimia e têm a capacidade de criar golems com elementos ao seu redor. A observação de Ji-han sobre o modo criativo de lutar, assemelhando-o a um RPG de mesa, faz com que ele mencione a liberdade que esse tipo de jogo proporciona, destacando a capacidade de explorar habilidades de maneiras mais criativas, inclusive usando o terreno a seu favor. Ele cita o famoso Dungeons and Dragons como exemplo desse tipo de jogo. Essa reflexão leva Ji-han a pensar em se concentrar mais para se tornar um verdadeiro mago. Sae-young, ao ouvir isso, elogia os magos, destacando a diversidade de coisas interessantes e malucas que eles podem fazer. As palavras de Sae-young reforçam a decisão de Ji-han de trilhar o caminho da magia. Após a conversa, Ji-han sugere que eles derrotem o chefe rapidamente. Com isso em mente, eles voltam sua atenção para o boss. Ji-han e Sae-young derrotam o chefe sem grandes dificuldades, continuando a exterminar os ogros dentro da barreira. Durante a batalha, Ji-han alcança um novo nível. Ao longe, Sae-young sugere que eles descansem um pouco, e Ji-han concorda. Sae-young se agacha, preparando-se para um salto que a impulsiona no ar, criando a ilusão de que está voando. Ela pousa ao lado de Ji-han, causando uma rajada de vento com o impacto. Sae-young se espreguiça, expressando o quanto isso foi gratificante, e afirmando que caçar dessa maneira é uma ótima forma de aliviar o estresse. Ji-han questiona se ela não costuma treinar muito. Sae-young discorda, explicando que treina bastante, mas não caçando ogros, pois considera que eles são simplesmente fracotes e exterminá-los não a ajuda a ficar mais forte. Ji-han comenta que mesmo que ela tenha dito que matar ogros não a faz mais forte, ela subiu de nível. Sae-young, surpresa, questiona se isso é verdade. Ji-han sugere que ela confira por si mesma, pedindo para que ela diga janela de status. Ao dizer essas palavras, uma janela de status do sistema aparece na frente de Sae-young, resultado da habilidade do jogador de Ji-han e do fato de estarem em grupo. Ela fica fascinada ao ver seus atributos classificados numericamente. O fato de ter subido de nível enquanto estava em grupo com Ji-han até lhe concede pontos de status para distribuir. Sae-young chama Ji-han e questiona por que seus pontos de inteligência são tão baixos. Ji-han argumenta que não são baixos e que, na média, as pessoas têm essa quantidade de inteligência. Ela pergunta se isso é realmente verdade, e Ji-han confirma. Em seguida, Sae-young indaga por que Ji-han disse anteriormente que sua inteligência estava acima de 90. Antes que Ji-han tenha a chance de dar qualquer explicação lógica, Sae-young decide colocar os pontos que recebeu em inteligência. No entanto, nesse momento, Sun-il aparece e segura o braço de Sae-young, alertando-a de que não pode simplesmente gastar os pontos de qualquer maneira, pois são valiosos e só podem ser obtidos quando estão em grupo com Ji-han, graças à habilidade do jogador. Sun-il sugere que, quando Ji-han chegar, ela o chame, mesmo que ele esteja treinando. Sae-young diz que só queria upar um pouco com Ji-han. Sun-il aconselha-a a não gastar os pontos de forma imprudente,
embora concorde que colocar alguns pontos em inteligência não seja uma má ideia. Se-young, irritada, pergunta se ele está insinuando que ela é burra. Ji-han discorda e sugere que, se ela costuma agir de forma estúpida, talvez fosse melhor investir pontos em sabedoria. Em resposta, Se-young desfere um poderoso soco na barriga de Ji-han, questionando se ele também está insinuando que ela é burra. Enquanto a discussão sobre a distribuição de pontos de status continua, Ji-han se encontra em um dilema constante sobre como alocar seus próprios pontos. No meio de sua reflexão, de repente, ele tem uma ideia brilhante que o faz rir como um psicopata, autoproclamando-se um gênio. Empolgado com sua ideia, Ji-han abre sua janela de status e coloca todos os pontos que estava guardando em inteligência. Sua inteligência atinge a marca de 131 pontos, e ele sente o poder da mana fluindo em seu corpo. Como resultado, ele ganha novas habilidades relacionadas às suas funções cerebrais, como psicocinese, médium de mana e um aumento na regeneração. Além disso, sua quantidade total de pontos de mana também aumenta significativamente. Ji-han, todo animado com sua nova quantidade de pontos de mana, sente que não é mais um iniciante no jogo. Sunil pergunta o que ele fez, e Ji-han informa que colocou todos os pontos em inteligência. Sunil expressa a opinião de que Ji-han deveria ter distribuído os pontos em vitalidade ou agilidade. No entanto, Ji-han responde seguindo seu instinto de jogador, que lhe diz que existe uma proeza à sua disposição e que ele deve usá-la. Ele sente que essa oportunidade está gritando dentro dele. Explica que já tinha muitos pontos de inteligência e que seria difícil aumentá-los ainda mais sem gastar pontos de status. Por outro lado, seus outros atributos não são tão altos, o que significa que ele pode aumentá-los mais facilmente treinando. Além disso, a quantidade de pontos de mana que obteve com os pontos em inteligência permite que ele use seu escudo de mana e mantenha a Gnomozinha invocada por 24 horas por dia sem esforço, enquanto continua seus treinamentos físicos para aprimorar suas habilidades. Ji-han está confiante de que essa abordagem equilibrada lhe permitirá crescer de maneira eficaz em ambas as áreas, física e mágica. Enquanto explicava sua estratégia, uma caixa do sistema informou que sua sabedoria aumentou em 1 ponto, reconhecendo suas decisões inteligentes. Ji-han compartilha a notícia com Sunil, que pergunta se ele ficou mais sábio apenas por pensar em maneiras mais fáceis de ganhar níveis. Sunil, então, questiona qual será o próximo passo de Ji-han. Este, reiterando seu desejo de melhorar seus atributos físicos, menciona que quando se trata de treinamento físico, apenas uma pessoa vem à sua mente: Sunil. Ele implora ao amigo que o ensine sobre treinamentos físicos. Sunil concorda, mas adverte que o treinamento será severo, e pergunta se é isso mesmo que Ji-han quer. Com um sorriso confiante, Ji-han responde que, como um personagem de jogo, todas as dores e sofrimentos desaparecem depois de 30 minutos de descanso, incluindo a fadiga muscular. Portanto, não haverá problemas. Sunil concorda em começar o treinamento no dia seguinte, mas Ji-han pede para começar imediatamente. No entanto, Sunil explica que hoje Ji-han pode apenas correr, já que correr é a melhor maneira de aumentar a vitalidade. Ele instrui Ji-han a correr até ficar cansado, descansar um pouco e depois continuar correndo. Sunil sugere que saiam da barreira ilusória dos ogros, pois não é o melhor lugar para correr. Eles se dirigem, então, para outra barreira vazia. Ji-han ativa seu escudo de mana e invoca a Gnomozinha. A Gnomozinha atravessa seu escudo de mana sem problemas, levando Ji-han a se questionar se isso acontece porque foi ele quem a invocou. Ele começa a correr, seguindo as instruções de Sunil. Este ressalta que Ji-han não deve correr o máximo possível se quiser aumentar sua vitalidade. Em vez disso, ele precisa manter um ritmo mais lento por um período de tempo mais longo, além de controlar a respiração. Após um tempo correndo, Ji-han se cansa e cai no chão para descansar. Ele percebe que Sunil não está mais na barreira. Parece que ele foi embora. Ji-han abre seu inventário, pega uma garrafa de água para se hidratar e retoma seu treinamento de corrida. Depois de algumas horas de corrida, com pequenas pausas para descanso, Ji-han conseguiu aumentar sua vitalidade em 12 pontos. No dia seguinte, Ji-han aparece com novas ideias para o treinamento, usando pesos de areia nos braços, pernas e tronco. Sunil comenta que não vai impedi-lo de treinar dessa forma, mas adverte que métodos como esse são coisas de quadrinhos, como mangás e animes, e que na vida real não funcionam da mesma maneira. Ji-han lembra a Sunil que ele não é exatamente normal,
e possui um corpo que se assemelha a um personagem. Apesar de não ser a maneira mais eficiente de treinar, submeter o corpo a esse nível de estresse provavelmente aumentaria seus pontos de atributos. Ele compartilha com Sunil que ganhou 3 pontos de sabedoria ao pensar nesse método, o que deixa Sunil se perguntando o que há de errado com esse sistema. Dessa forma, além de ganhar vitalidade enquanto corre, Jihan também aumentará sua força devido aos pesos. Ele pergunta a Sunil quanto tempo tem para treinar ali. Considerando que estão em uma barreira de distorção temporal e que ainda é sábado, Sunil responde que tem pelo menos umas 400 horas. Jihan está determinado a aproveitar ao máximo esse tempo. Ele inicia seu treinamento de corrida com os pesos, enfrentando dificuldades adicionais. No entanto, em pouco tempo correndo, uma janela do sistema informa que sua força aumentou em 1 ponto, confirmando que o método está funcionando. Ele continua correndo até se esgotar por completo. Sunil encoraja Jihan a continuar correndo e revela que também vai treinar ali. Jihan pergunta sobre o tipo de treinamento que Sunil está planejando, e ele menciona que será o treinamento de Ki. Sunil adverte Jihan para não interrompê-lo quando estiver em seu treinamento, pois isso poderia até mesmo resultar em sua morte se fosse interrompido no meio do processo. Jihan assegura a Sunil que não o interromperá e continua correndo. Enquanto Sunil se afasta um pouco, senta-se no chão em uma pose de meditação e inicia seu próprio treinamento de Ki. O fim de semana chega ao fim, e Jihan caminha para a escola ao lado de Sunil, radiante com os resultados de seu treinamento. Sunil comenta que ele ficou bastante forte em um curto período, considerando isso um pouco injusto. Jihan diz que é porque ele é um personagem abençoado. Sunil retruca, chamando-o de personagem de merda, todo cheatado, cheio de hacks. Eles chegam na escola, estudam, almoçam com destaque para a aparição do professor dedicado, vocês sabem. Dedicado na arte de ensinar na base da porrada, que sempre está presente para que ele não seja esquecido. O período de aulas chega ao fim. Enquanto caminham de volta, Jihan percebe que esqueceu completamente de estudar para as provas, pois estava focado apenas no treinamento. Sunil pergunta se ele ainda está preocupado com os estudos. Jihan reconhece que pode ganhar dinheiro matando monstros nas dungeons, mas mesmo assim, sente a necessidade de ter um emprego convencional. Ele explica que seria estranho ter um currículo de vagabundo nojento, mas fosse muito rico. Sunil diz que existem corretores no abismo que podem lidar com isso, criando uma companhia fictícia e cuidando dos negócios, uma prática comum entre as pessoas naquele mundo. Ele explica que no abismo, se um mago ganha dinheiro de maneira não convencional, não há taxação pelo governo, mas se quiser comprar propriedades reais, a situação muda. Os corretores do abismo cuidam dessas informalidades, ajudando a lavar o dinheiro. Ao ser questionado sobre se eles realmente cuidam de tudo, Sunil confirma, mas destaca que há uma taxa pelos serviços. Ele sugere que, se Jihan estiver preocupado com seu status social, os corretores podem resolver isso. Por exemplo, ele poderia fazer parte de uma empresa como um empregado fantasma. Jihan começa a se perguntar até que ponto o abismo influencia no mundo por trás das cenas, de maneira obscura e pouco conhecida. Sunil sugere que, se Jihan estiver preocupado com as provas, ele pode simplesmente copiar as respostas, usando uma barreira ilusória de tempo pausado. Embora faça sentido, Jihan não se sente confortável com essa abordagem. Ele continua, assegurando a Jihan que ele não precisa se preocupar, pois pode ganhar dinheiro nas dungeons, garantindo um futuro estável. Jihan então pensa que seu emprego agora é literalmente matar monstros, subir de nível e coletar itens, o mesmo que um gamer faria. Na verdade, existem pessoas que vivem de maneira semelhante, aquelas que alcançam o nível máximo em um MMORPG. Elas normalmente habitam um mundo sombrio, sem vida social e com escasso contato humano. Esses jogadores passam incontáveis horas por dia grindando, ganhando dinheiro real ao vender os itens que acumulam virtualmente. Jihan, por outro lado, possuía uma habilidade notável, mas não passava de um grinder. No entanto, ele se contentava em ter uma vida social e evitar o mergulho no mundo sombrio desses jogadores. Sunil brinca que isso se encaixa perfeitamente com Jihan, acrescentando que ele poderia ganhar montanhas de dinheiro em dungeons todos os dias, superando em muito o que qualquer grinder de MMORPG ganharia ao longo de um mês todo. Sunil sugere que Jihan poderia estudar em uma barreira ilusória com distorção temporal para se sentir melhor consigo mesmo. Jihan considera a ideia, pensando que talvez seja uma opção. Enquanto eles caminham,
são surpreendidos por Seong-ah parada à sua frente. Ela o cumprimenta com um simples oi. Ji-han, surpreso, olha ao redor, perguntando a Seong-ah se ela está se dirigindo a ele. E ela confirma que sim. Sunil, ao lado de Ji-han, cutuca-o com o cotovelo, brincando sobre como ele está popular, a ponto de uma garota esperar por ele. Sunil se despede rapidamente, acenando e deixando Ji-han a sós com Seong-ah. Curioso, Ji-han pergunta o motivo de ela estar esperando por ele. Seong-ah responde que deseja retribuir o favor, agradecendo-o por tê-la salvo da última vez. Ji-han, usando sua habilidade de observação, percebe os status de congelamento do demônio negro. Voltaram ao examinar Seong-ah, causando-lhe um desconforto. Seong-ah pergunta no que ele está pensando. Ji-han menciona que às vezes viaja em seus pensamentos. Seong-ah reafirma seu desejo de recompensá-lo, e Ji-han, humilde, diz que não a salvou esperando algo em troca. Mesmo assim, Seong-ah insiste em querer retribuir e pergunta se há algo específico que ele deseje. Os olhos de Ji-han se arregalam, e as palavras dela ecoam em sua mente. Ele se culpa pelos pensamentos que surgem em relação a Seong-ah. Com o rosto suando, ele finalmente reúne coragem e pergunta se ela gostaria de sair em um encontro com ele. Seong-ah, surpresa, o encara com os olhos arregalados. As palavras escaparam por impulso, e por dentro, Ji-han não acredita que realmente convidou Seong-ah para sair. No entanto, ela responde tranquilamente que está tudo bem, aceitando o convite para um encontro. Enquanto isso, em outra cena, um homem está em uma LAN house, participando de um chat online. Um indivíduo no chat, intitulado Seguidor das Trevas, comenta: "Ouvi dizer que você tomou uma surra daquele mago, é verdade?" O desbravador da verdade continua: "Você nem conseguiu a pedra da sabedoria? Aquele cara nem estava perto, não é?" O espírito sem vida responde: "Malditos, vocês gostariam de lutar com o devorador de existências? Porque vocês todos estão me enchendo quando eu já coloquei as coisas para andarem." O homem em frente ao computador resmunga que esses caras falam demais, enquanto seus dedos deslizam pelo teclado. "Ei, já chega. O envolvimento do devorador de existências foi algo inesperado. As estranhas figuras no chat continuam discutindo quando o espírito sem vida ameaça matá-lo. O desbravador da verdade diz que ele não consegue, vai acabar sendo morto. O espírito sem vida afirma que ele não é nada comparado ao seu exército. O advento das almas intercede, dizendo que ele não pode fazer isso, pois o exército foi formado com o esforço de todos ali combinados. Seria arriscado revelarem-se por algo tão insignificante. O espírito sem vida manda o clássico foda-se no chat. O advento das almas comenta que ouviu falar que o devorador de existências deixou temporariamente seu posto junto com a pedra da sabedoria. Se ele está envolvido, será necessário um plano alternativo, pois enfrentá-lo de frente seria muito difícil. O seguidor das trevas discorda, mencionando que a morte negra é muito perigosa para confrontar diretamente. Além disso, ouviu dizer que a bruxa do massacre e seu grande guerreiro estão por perto. O homem em frente ao computador sabe que a bruxa possui uma habilidade capaz de destruir inúmeros seres fracos facilmente, independentemente da quantidade. Essa habilidade é exclusiva de um clã específico. Quanto ao guerreiro, apesar de conhecido como ótimo druida, há poucas informações disponíveis. Comparado à bruxa, o druida é um mistério. O desbravador da verdade sugere uma possível solução: vazar a informação de como forjar uma alma das trevas e espalhar pela rede. Dessa forma, mesmo que não estejam interessados no nono portão, todos serão envolvidos, e figuras importantes vão fazer seus movimentos, ao contrário da ralé. O espírito sem vida concorda com a ideia, afirmando que poderão agir enquanto todos estão ocupados correndo por aí. O desbravador da verdade lembra ao espírito sem vida que é sua responsabilidade obter a pedra da sabedoria e que tiveram que envolver a filha de Hwan Sung-gon porque ele não conseguiu realizar essa tarefa. O advento das almas sugere seguir a sugestão do desbravador e acrescenta que no momento está na Coreia, esperando pela oportunidade certa para agir. O seguidor das trevas alerta sobre a necessidade de ter um plano B, caso outros clãs decidam se envolver. O desbravador da verdade assegura que colocará 100 cópias do método para forjar a alma das trevas no leilão do abismo, questionando se isso será suficiente. O homem na LAN house sorri satisfeito. Advento das almas. Agora encerramos nossa reunião por hoje. Nos encontraremos novamente com boas notícias da próxima vez.
Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos capítulos.